Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, novamente, diretamente de Erechim, eu, Ivan. Diretamente da Carolina do Norte, Og Maciel. Boa noite, bom dia e boa tarde, como diz o Diego. E diretamente de Porto Alegre, Diego. Bom dia, boa tarde e boa noite. Só para falar diferente. Espaço da comunidade. Antes de começarmos o espaço da comunidade, vamos para o momento jabá absurdo. Sim, também temos que fazer o nosso jabazinho, ganhar um dinheirinho aí para pagar o leitinho das crianças e comprar os presentes de Natal. No site vitrinepix.com.br/ubunteiro temos promoção. Sim, o site todo está em promoção, tem ali descontos de até 35%. Então nós temos lá camiseta Keep Calm and Use Linux, caneca Tux Clássico, caneca Opencast, caneca Kill Bill. Entra lá, faça sua compra e colabore com a gente, que com certeza o Opencast vai ganhar bastante com isso e você vai ficar mais bonito e vai poder tirar onda ali com seus amigos com as nossas canecas também. E se tiver alguma estampa, tanto pra caneca quanto pra camiseta, mande pra nós que quem sabe a gente não publica lá e você também pode ganhar um dinheirinho com isso, né? Agora então vamos para os comentários do último episódio, onde nós falamos sobre jogos no Linux. O primeiro comentário é do Antônio Carlos, que diz o seguinte: excelente tema pro Opencast, muito esclarecedor. Faltou falar das capetosas sys e via, essas filhas de Satanás que ainda são um parto para configurar e com jogos nem pensar. Bom, Antônio, ainda bem que a gente não lembrou dessas capetosas aí que você falou, porque senão ia ser um show de lamentações nessa hora. Já foi bastante a gente falando da Voodoo e falando da Trident, imagina falando dessas maledetas. Wesbiter Batista, ele disse: muito bom Opencast sobre jogos no Linux e ouço também o Geocast e Hackencast, acho que isso vicia, com certeza vicia, cara. Se tiver mais aí, manda. Quem sabe eu boto uma lista depois aí dos que eu ouço, né, são 14 os que eu ouço. Ele disse também que jogava muito Perfect World, não conheço, mas quando parei de usar o Win, conheci o Regnum, e que é muito, muito bom para quem gosta do gênero. Um tema essencial para o futuro do sistema GNU Linux. Ele não quer ser xiita ou stallmanista, né? Mas a comunidade não vai perder a sua essência de software livre se as empresas entrarem de cabeça. Olha, eu acho que esse é um mercado onde o open source fica difícil, porque criar jogos e viver de doações, quem sabe, é bem complicado fazer jogos e ter um recurso de volta, porque é muito, mas muito caro mesmo desenvolver um jogo. Acredito até que é muito mais caro do que desenvolver um grande sistema, que você não vai dar suporte ao jogo, né? Você não vai cobrar suporte ao jogo. Quem sabe cobre por DLCs ou alguma coisa assim, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar desse tipo de coisa. É complicado falar sobre isso, sobre, digamos, trair o movimento, né? No caso de jogos. Eu acho que jogos, minha opinião ainda, os jogos é onde que é aceitável o jogo ser proprietário. Ele continua dizendo ali: seremos um sistema livre com softwares fechado? Isso não traz um perigo para a integridade do sistema? Entendo que para ter grandes jogos temos que ter grandes empresas envolvidas, mas até onde elas estarão dispostas a entender a filosofia da comunidade? Talvez as grandes empresas não portaram softwares como Photoshop, Dreamweaver, CAD e muitos outros com receio de serem forçados a abrir os códigos. Bom, aí é um erro muito grande, não é esse o medo das empresas, não tem ligação alguma com isso. É simplesmente, tem cliente lá? Não. Então, para que eles vão botar um desenvolvedor, ou melhor, um grupo de desenvolvedores para fazer um trabalho para um sistema onde eles não têm usuários suficientes para pagar esse custo? É a mesma coisa dos jogos, né? Então é totalmente errado imaginar que essas empresas teriam receios de serem forçadas a abrir os códigos, até porque elas têm pessoas lá especializadíssimas em legislação, e elas sabem muito bem se seriam forçadas ou não a abrir o código, e elas não seriam forçadas jamais, elas sabem muito bem disso. Continuando ainda, ele disse: não sou fundamentalista, stallmanista, mas já vimos que ele tinha razão. Agora, como juntar dois conceitos extremistas e seus pontos andarem juntos, ou melhor, em seus opostos andarem juntos? Valeu, continue com esse excelente trabalho, Linux no coração, mas sem perder a razão. O Dalmo também comentou e disse: penso igual a você, Webster Batista. Não sou xiita, mas também tenho medo de muitos softwares proprietários. Não estou sendo igual ao Richard Stallman, mas estou pensando como fã de Linux. Uso sim alguns softwares com código fechado, como a própria Steam, por exemplo. Mas e se a longo prazo termos mais softwares fechados que abertos? Uma das maiores vantagens do Linux e dos projetos de código aberto em geral é a correção instantânea de falhas de segurança. Mas se começarmos
passamos a ter mais projetos proprietários que abertos. Acho necessária a vinda de algumas empresas, como o caso da Valve, mas fico sempre com o pé atrás com essas empresas, afinal, o que importa para eles é o dinheiro e não o software. É muito difícil vermos hoje em dia empresas como Red Hat que ganham dinheiro, mas não deixam de contribuir com os projetos de código aberto. E aí acho que há um outro... Agora eu falando, não é o Down. Acho que é outro grande engano. O negócio da Red Hat é ganhar dinheiro, não é fazer software de código aberto. Ela utiliza o código aberto para chegar ao objetivo de ganhar dinheiro. Ela contribui com comunidade open source. Lógico, ela compactua com a comunidade, com os ideais da comunidade? Sim, mas o objetivo dela é único e exclusivamente ganhar dinheiro. Qualquer empresa no universo capitalista que nós vivemos só tem esse objetivo, ganhar dinheiro. Não sejam ingênuos pensando isso, galera. Não existe empresa de software livre que pense em outra coisa senão lucrar. E também temos que ver que não são vários softwares, no caso é uma categoria, são jogos. Outros softwares você consegue manter, agora jogos é pura criação, eu sei, é difícil até de eu me expressar, mas eu acredito assim, jogos é uma categoria à parte de software. É muito mais difícil você monetizar ele do que com softwares comerciais. Softwares comerciais você vende suporte, software de jogos você não vende suporte a jogos. O Eduardo Klosowski disse o seguinte: ótimo episódio, ouvindo as opiniões sobre o GNU Linux e o mercado de jogos, cheguei à minha opinião. Com abaixo dos desktops para notebooks e mais recente para tablets e smartphones, acredito que para o usuário final ele vai se importar cada vez menos com o sistema operacional. Então, se ele tiver um device para jogar e navegar na internet, já seria o suficiente, podendo assim ser o espaço para o GNU Linux. Porém, ainda teremos uma briga com os consoles. Como são vendidos abaixo do preço para popularizar tecnologias como CD, DVD e Blu-ray, além de se recuperar com a venda dos jogos, poderia complicar a venda dos desktops como um simples device para jogos. Por isso que o diferencial, novamente, né, agora Ivan falando, o diferencial dessas, por exemplo, Steam Machines, é que elas não são apenas consoles, elas são computadores especializados em jogos, ou seja, mas você pode usar ele como computador. Um console, você pode usar ele como computador? Eu diria que mais ou menos, né? Ele não tem esse foco ali, tu não consegue fazer as mesmas coisas que você faria instalando um sistema operacional nesse desktop. Então você conseguiria manter o seu console de jogos e conseguiria ter um computador completo, no caso das Steam Machines, o que você não conseguiria com um console tradicional. Lógico, e para isso a gente precisa também, para ele crescer, né, que a gente precisa das grandes empresas fabricantes, os grandes estúdios de jogos também desenvolvendo jogos, senão a gente vai sempre perder para os consoles devido à qualidade dos lançamentos do console convencional em relação ao console da Steam, que é um PC, no fim das contas é um PC. Bom, galera, é isso aí então, esses foram nossos comentários do último episódio. Se você quiser participar aí do espaço da comunidade, vou lembrar vocês então, ou comente no post do último episódio, ou seja, desse episódio que você está ouvindo, ou então mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br. Não esqueça de nos seguir ali no Twitter, no Facebook, no Google+, todos os links estão aí. Assine o feed para ter os episódios sempre em primeira mão. No iTunes demora mais um pouco, né, questão de atualização do iTunes, mas também quem quer usar o iTunes aí está disponível para ser utilizado. Como eu disse no início, não esqueça de fazer suas compras. São poucos modelos de camisetas e canecas, mas são bonitinhas, são muito bem feitas. Já comprei algumas, tenho todas as que estão lá, eu tenho aqui em casa. Vale a pena para presentear aí no Natal. Fica a dica para vocês. Agora fica aí com o episódio desta semana. Bom, pessoal, depois de um programa especial aí sobre jogos, que eu acredito que o pessoal gostou bastante, voltamos a falar um pouquinho de notícias aí. Logo teremos mais alguns episódios aí de novidade. Eu só vou adiantar que a gente vai sair um pouco do mundo Linux, tá? No próximo episódio, mas fica na expectativa. Bom, nesse episódio aí vamos começar com, acho que a melhor notícia desse ano, posso dizer assim, que foi a volta do Castalho Podcast, depois de muita insistência. Não foi bem insistência nossa, mas a gente foi sempre botando ali uma pimentinha pra voltar, né, Og? Pô, primeiramente, enchendo a bola assim, cara, pô, valeu. Mas, não foi insistência, não, foi, tipo assim, incentivo. Valeu Isso mesmo. Daí, Og, como é que foi voltar? Cara, foi bacana. Como eu tinha conversado antes assim com você, eu tive umas ideias, porque, como você sabe, a parte mais difícil de fazer um podcast é conseguir agendar, né, o tempo e as pessoas. Então, por exemplo, eu mesmo estou ainda pelejando para arrumar o entrevistado para essa semana. Entendeu? Então, até agora eu não recebi, apesar de ter, até assim, arrumei uma pessoa que fisicamente foi lá e conversou com ele, falou assim, o Og tá te chamando, e não tive resposta ainda, mas aí eu decidi então criar os podcasts temáticos, foi uma sugestão que o Evandro tinha feito pra mim, e ele falou pra mim assim, olha, porque eu e o Evandro somos amigos por muito tempo, mas eu nunca conheci ele em pessoa, somos amigos online, e a forma que a gente se conheceu, ele falou, foi justamente porque antes eu escrevia muito no meu blog, coisas que eu testava,
gostava e tipo de coisa assim. E ele falou que fez que atraiu ele. Então ele falou, por que você não volta a fazer algo parecido? Aí eu consegui um parceiro, que é o Eliezer, e conseguimos fazer o primeiro episódio. Então foi bacana, eu mudei um pouco o formato, vou me esforçar para manter tudo em 30 minutos também. E tem mais coisas aí, não sei se você quer editar, mas tem muitas coisas que eu quero fazer, formatos, uma coisa que eu quero fazer diferente no podcast, tem muitas coisas ainda que eu quero modificar. Ah, legal. Muito bom episódio aí sobre o VI, né? Parabéns por ter voltado ao Castalho. E, enfim, bateu aquela saudade, né? De escutar de novo aquela vinheta, né? Tradicional. E tipo assim, só para encurtar, então, uma das coisas que eu quero fazer é, eu estou planejando tirar o podcast do site do WordPress, que tá muito lento, tá todo bichado já também, de vez em quando aparece um monte de erro lá, e eu tô querendo colocar ele no GitHub. Então, eu troquei umas mensagens com o Magno do outro podcast, como é que fala? Hackencast? Então eu conversei com o Magno, troquei umas mensagens com o Magno do Hackencast, e ele tá também usando algo parecido, apesar que ele tá hospedando tudo ele mesmo, ele tá manipulando a máquina. E a minha ideia é jogar tudo no GitHub e transformar as coisas um pouco mais programáticas, porque esse é o meu mundo, né, cara? Quando eu escrevo muito código, eu automatizo muitas coisas, então se eu faço dessa forma, facilita para mim publicar os podcasts, facilita para mim também que as pessoas possam participar. Então, imagina só, uma vez que tá tudo no GitHub, as pessoas podem ir lá e editar, criam um fork, modificam o que eles quiserem, se eles querem me dar mais links, se eles querem me dar mais exemplos, e aí me mandam que a gente chama no mundo do GitHub um pull request, e aí eu posso aceitar ou não, fazer o merge, e tá pronto, tá no ar o negócio. Então é uma das novidades. Tá, no GitHub, então, só pra me entender melhor, vai ficar a postagem ou o episódio em áudio? Ou os dois? Vai ficar tudo lá, essa é a ideia. Nossa. Tá, e tu consegue manter o feed também lá daí, automatizado? Tudo, cara. E pra você ver, se você for lá no meu site atual, o meu site pessoal, né, omaciel.github.io, você vai ver que ele tem o feed dele, tá lá, e é tudo gerado usando esse framework que chama Jenkins, né, desculpa, que chama Jekyll. Mas o Magno já sugeriu, o Jekyll é tudo feito em Rails, mas o Magno sugeriu para mim usar o Pelican, tem em Python, sabe? E o Magno tá cheio de sacanagem no site dele, ele até mesmo tem o plugin dele próprio e tal, então ele tá querendo me convencer a jogar tudo pro Python. E eu até andei lendo uns artigos muito interessantes que ele colocou, aí eu peguei todo o conteúdo do WordPress, já converti ele todo pro formato aquele Markdown, que é o formato que... aliás, eu mudei para Markdown, o Magno já gosta do REST, do RST, Restructured Test. Então, é bem bacana, tá? Tem sido assim, se eu tivesse mais tempo nas minhas mãos, acho que eu tava mais adiantado lá, mas se você for nesse exato momento no castalhopodcast.github.io, né, você vai ver que tem lá uma réplica do post atual, tá lá. Cara, eu fiquei curioso agora, nisso, bem diferente, né? Olha, tu consegue hospedar o arquivo MP3 ou OGG dentro do GitHub mesmo, é isso? Olha, dá pra fazer, mas eu não vou fazer isso. O arquivo vai ficar hospedado no meu Dreamhost. Ah, tá. Mas dá. Acontece que, tipo assim, eu não tô pagando, né? Eu tô usando a conta free, saca? Mas é bacana. E como eu falei, Ivan, você pode editar, tirar tudo isso se quiser, mas o bacana é que você escreve o post e a partir do momento que você faz um commit, ele já tá publicado, já tá no ar. Eu achei interessante, diferente. É a ideia, e assim de poder permitir que as pessoas possam participar um pouco mais. E eventualmente sair fora do WordPress. E é claro que o GitHub permite que eu possa até mesmo migrar o domínio. Então, em vez de ficar o domínio, como eu mencionei, que vai ficar castalhopodcast.github.io, volta a ser o castalho.info. Dá para poder fazer isso mais para frente. Pô, cara, interessante, hein? Para quem gosta de programar, né, eu acho isso bacana, porque aí, como eu falei, esse próximo episódio que a gente vai gravar, eu vou já botar uma pauta, já vou jogar lá no GitHub, aí o Eliezer já pode modificar também, já pode adicionar o conteúdo, a pauta, tudo bonitinho, e aí no dia da entrevista, a gente grava e o conteúdo já tá quase todo escrito já, né? Legal. Achei bastante interessante. Se eu tivesse tempo, eu ia pesquisar isso aí também. Mas não tem. Depois dá uma lida nos posts lá do Magno pra você ver. Tá onde? No como é que é? Mind Band? Isso. É nesse que tá, né? Tá, vou dar uma olhada. Beleza, cara. Eu fiquei muito feliz que voltou.
já ouvi também o episódio, aprendi coisas que eu não sabia do VI, porque eu uso basicão, né? Pra quem ainda não entendeu, antes até o Diego falou, mas o episódio foi sobre o Vim, né? Uhum. Cara, pra mim foi proveitoso, não só por ter voltado a ouvir o Castalho, mas por ter aprendido algumas coisas do VI que eu nunca tinha visto antes. Pra mim, eu entrava, editava, procurava strings ali dentro do texto e saía, né? Gravava e saía. Era tudo que eu fazia. Não, pô, tipo assim, o nosso objetivo é assim, não estamos botando banca, tipo assim, nós somos sabichões e sabemos de tudo, né? Tipo assim, nós usamos a ferramenta, ou achamos isso interessante, vamos apresentar o que a gente aprendeu e ver o que o pessoal acha. Então vai ser assim, nós vamos falar depois do Emacs e nós vamos falar também, o próximo episódio já vou falar logo, nós vamos falar de automatização e é um produto que foi feito por brasileiros ainda, que facilita muito a automatização de interface web. Então esse é o próximo tópico. Legal, fico no aguardo aqui, ansioso. Valeu. Beleza, então vamos lá. Eu peguei aqui a notícia, tá em italiano, tá? E eu não falo italiano fluentemente, eu leio fluentemente, mas baseado no que eu li aqui, vai ser um novo console que vai ser baseado no Windows 8.1 e naquele sistema operacional do Steam. Então tá dizendo aqui que vai ter nesse console, vão ter controles, parece que do Xbox, né? Os joysticks. É assim que vocês falam ainda, joysticks? Isso. O controle e o joystick mesmo. Então, controle do Xbox 360 ou 360, parece que vão ter 4 portas de entrada USB, 2 de USB 2.0 e 2 do USB 3.0, duas saídas para HDMI, uma para entrada e uma para saída, que eu tô dizendo aqui. Parece que vai ter uma saída de áudio, né? Uma saída de áudio dele e uma porta de internet. Como é que fala, cara, em português? Saída de internet? O que é? É a entrada do tubo da internet. Cara, eu chamo simplesmente de porta Ethernet agora. Porta de internet mesmo. E deixa eu ver o que mais aqui. Tá dizendo aqui que vai ter o Intel Core i3, vai ser um dual core, mas com uma alternativa, parece que você pode ainda, deve ser o modelo básico, mas parece que você vai ter a opção para escolher também o Core i5 ou i7 com 4 core. Nossa, deve ser uma máquina potente, cara. E com placa gráfica da NVIDIA GeForce GTX 860M com 2 GB de memória de VRAM e o que mais aqui? Tem também outras placas de 4, 8 GB, 500 GB. Esse aqui deve ser já de disco. Sim. Que pode ter até, né? Olha só, 1 tera, cara. 1 ou 2 tera de disco. 1 tera e meio. Ou meio tera. Nossa senhora. Não, 500 GB ou meio tera. Mas 500 GB tá muito bom pra uma máquina assim. Ou pra um console, né? Pois é. Aí tem lá, tem até um videozinho no link, depois se o pessoal quiser dar uma olhada lá. A maquininha toda. Tem aquela caveirinha, o alienígena. O alienígena. Bem bacana, né, cara? Bem tá bonita também, né, cara? Não é só toda a configuração, ela tá bonita por fora. Agora, olha, como eu falei, eu não falo italiano fluentemente ou leio fluentemente, mas eu queria entender o que é, qual a mistura que tem de Windows 8.1 e o SteamOS. Como é que eles estão fazendo essa mistureba aí? É que na verdade ele suporta os dois, né? O SteamOS, teria o SteamOS, mas teria como tu rodar o Steam em, como é que é aquele padrão lá que teria que abrir aqui pra ver, mas ele tem uma maneira que também tu roda através do Windows, Big Screen, acho que é coisa assim. Que daí ele ficaria a tela inteira e tudo mais ali, e aí fica como se fosse assumir um aplicativo, assumir toda a tela do console. Ele pareceria estar rodando no SteamOS, mas está rodando na verdade no Windows. É um aplicativo no Windows que faz ele parecer o SteamOS. Mas ele tem suporte aparentemente ao SteamOS também. Sim, porque deu para entender um pouco assim no italiano, mas o Og entendeu mais. Ou eu tô pretendendo que eu tô entendendo, mas é isso que eu peguei. Agora, então, e é uma máquina bem poderosa. Me explica uma coisa, então o fato que tem o Windows aí, também isso será que permite que você possa instalar jogos de Windows ou não? Provavelmente sim. A princípio, também o SteamOS, na verdade, ele é um Linux que tu também pode instalar outros jogos. Tu pode usar ele como um computador. No fim das contas, e também tu pode formatar ele e botar uma distribuição se tu quiser, né? Nada impede. Já tô vendo aí que, por exemplo, esses países aí que tem uns países que não podem comprar esse tipo de tecnologia, né? Tipo o Irã, a Coreia do Norte. O pessoal vai querer importar o videogame aí pra depois botar um outro sistema operacional. Porque ele é um computador. Tu vê ali a configuração dele, ele é um computador. O diferencial dele é o que ele vem por padrão instalado, né? Bacana. E tem ali também o... Até dá pra fazer uma brincadeira, dizer que ele é um Alienware Mini
Mini. Pode ser. E tem também ali mais ou menos os preços que eles pretendem de largar esse console, né? Pelo que deu pra entender. As dimensões dele, que não mostra. $550, 440 euros. $549, 440 euros. Acho eu que é isso, né? Lá no finalzinho, depois do vídeo, ele diz uns valores. Deixa eu dar uma olhada. Eu tava tentando ver as especificações em termos de tamanho. E peso, mas eu não vi. Não tem aqui, né? Tá dizendo lá, $549 ou 440 euros. Cerca de, né? De 440. Faltou informação de tamanho mesmo. É legal a gente também falar dessa notícia, porque no último episódio que o Aprígio falou bastante, né, sobre os consoles que viriam do SteamOS. Ele até falou que um dos que ele acreditava que lançaria era a Alienware, né, que seria a Dell, lançar com a Alienware. A Alienware ainda é da Dell, né? Ainda não sei. Diz ali alguma coisa da novo console PC Dell Alienware, então ele é da Dell ainda. Tá lá no portal da Dell, tá dizendo. Uhum. Pois a gente falou bastante sobre o que seria o futuro, e a gente aposta no futuro ser o futuro de jogos, né, no Linux, ser essas SteamOS. Tá aí, cara, pelo jeito vai aparecer. Ou melhor, já estão aparecendo mesmo, né? Só falta o SteamOS ficar 100% pronto, né? Pois é. E como a gente já tinha falado anteriormente, eu pelo menos tinha falado até nos comentários dos outros episódios antigos, que a história do SystemD ainda ia dar muito pano pra manga, né? Temos mais duas notícias envolvendo o SystemD. Uma delas é o Devuan, não sei que idioma que é isso, pra mim saber com que sotaque que eu falo, né? Então, Devuan é um novo fork do Debian sem o SystemD. Ou melhor, tem o apoio dos desenvolvedores do Debian, né? Ou seja, o pessoal não gostou e tá partindo pro fork. Até onde onde vai parar isso aí, né? Junto com essa notícia também, pra gente já fazer o comentário meio junto de tudo, também foi lançado o Useless-D, uma versão simplificada do SystemD, que eu acho que é mais ou menos levando para aquele lado que o que tu criticou, né, Og? Muita saída quando tu não precisa tudo aquilo, ou Exato. Não. Isso. Ele bota aqui, o SystemD é um SystemD reduzido para ser um processo de inicialização de daemons simples, né? Sem aquele monte de item que a gente tinha, journal, o lib, o devd e um monte de porcaria que tinha lá junto. Eu acho que alguém comentou até lá nesse episódio que a gente falou, aquela vez que eu e o Aprígio estavam discutindo sobre o assunto, concordou também, que falou assim, pra que tem tanta coisa assim, né? Simplifica o negócio. Pois é. E pra variar, quem já tá testando isso é o FreeBSD, né? O pessoal dos BSDs aí estão sempre, ou é open ou é free, estão sempre usando essas coisas mais novas aí, reescrevendo o código, né? O pessoal gosta de reescrever. Estão sempre testando as coisas novas aí. Pois é, e aqui ele diz que isso é apenas os primeiros passos, né? Os primeiros estágios de desenvolvimento, é isso que ele é. Ele simplesmente é um SystemD reduzido e ponto. Isso não quer dizer que não vai ter todas as funções que tem o SystemD, mas talvez no jeito que, como o Og falou, que seria o mais... Eu pelo menos acho também que seria o ideal, né? Pode botar um monte de função, mas me dá só a função que eu quero. Quando eu quero, me dá a função principal, né? Sem eu ter que fazer um monte de argumentos para me dizer o que eu não quero. Agora eu tô vendo aqui nessa notícia, me parece que eles estão removendo outras coisas também que realmente eu vou confessar que eu não conheço, não uso. Agora eu fiquei curioso para saber, seria interessante saber aí o que são essas outras coisas que eles estão removendo. É que tudo assim ainda é meio obscuro. Até o pessoal que divulgou, por exemplo, a outra notícia lá do fork que os desenvolvedores do Debian estão apoiando também. Eles, né, seriam aqui um fork apoiado na intenção de juntar seu Slack ou Gentoo, mas tem aquele negocinho assim no final, segundo o que eu entendi, né? Também não tá bem claro esses negócios aí. Eu acho que ainda continua naquela, ainda vai dar muito mais pano pra manga isso daí, cara. O SystemD tá longe de ter um ponto final e ter uma decisão. Esse ano com certeza não, né? Eu acho que vai mais um semestre aí com a gente falando alguma coisa sobre o SystemD, alguma polêmica. Isso é bacana, né? Quando você vê isso mostra toda a flexibilidade, talvez até o que é o atrativo muito desse mundo open source, que é essa possibilidade de você poder realmente fazer um fork e modificar. Agora, que isso tira um pouco também da comunidade, né? Enfraquece um pouco a comunidade, eu acho que também enfraquece, porque você está dividindo os resources, dividindo a mão de obra, né, os braços que tem para trabalhar aí, né? Então, isso é o lado negativo da história, cara. Pois é. É uma coisa que traz, né? Mas é ruim quando realmente divide bastante, sim. Eles são esforços que podiam estar concentrados num lugar só e fazer uma coisa só, mas muito boa. Pois é. Acaba fazendo outras coisas menores, talvez não tão boas, ou faltando pedaço, né? Se fosse todo mundo junto, poderia fazer uma coisa bem mais íntegra, né?
Você acha que isso também é sinal de um design não foi bem feito, talvez? Porque talvez o design não te permite ter essa flexibilidade? Ou não? Não necessariamente. Aquele negocinho de quem poderia falar talvez mais isso que acompanha um pouco mais e conhece o SystemD, né, nesse caso, seria o Aprígio, que não está presente aqui hoje. Que a fundo, cara, eu sinceramente ainda não usei nada do SystemD. Dos que estão presentes aqui, eu acho que o Og é o único que realmente usou ele, que viu ele. Não, mas eu digo assim, em termos geral, sabe? Não especificamente da criação de forks e companhia? Por exemplo, se você pudesse, se o pessoal chegar num acordo e falar assim, beleza, então o pessoal quer remover certos recursos, né? Se os recursos fossem feitos como um plugin, não fossem tão parte do core da tecnologia, isso permitiria então você ter toda essa flexibilidade. Fala, quem não quer isso, tira. Então é isso que a minha pergunta é mais ou menos assim, será que teria uma forma de fazer o design do SystemD melhor, de tal forma que então permitisse que essas pessoas que estão querendo fazer um fork, e fazer a manutenção de um fork não é uma coisa muito fácil, né? Manter ele vivo é dinheiro, e não assim necessariamente que tem alguém pagando, mas transforma as linhas de código, cara, em tempo que foi investido, é dinheiro, né, que foi investido. Eu fico imaginando que você não teria uma forma de fazer um redesign do SystemD para... Eu acredito que é aquele negócio faltar planejamento mesmo, né, o pessoal viu o que queria fazer, desenvolveu, mas não pensou e se eu não quisesse isso, né, acho que é um planejamento mesmo que não foi feito pensando nisso. Por exemplo, eu posso dizer de um projeto que eu fiz um fork, eu já abandonei, inclusive, faz um tempinho, mas não foi por falta de tempo e sim por questões de legislação brasileira. Eu olhei o código, não entendi patavinhas do que estava escrito, por causa que era um framework próprio que tinha sido inventado para aquele projeto. Não conseguia suporte com o desenvolvedor. Tentei entender mais ou menos o que dava para entender. Fiz o fork, reescrevi boa parte do que estava lá, porque simplesmente não dava para entender. Era um código macarrônico, né? Acabou que depois eu acabei terminando, mas era porque o cara tinha feito como? Para ele, né? O software era para a empresa que ele trabalhava ou para um órgão que ele trabalhava. Então não precisava ter sido pensado que ele podia modularizar isso, aquilo, aquela outra coisa. Ele fez para atender o problema que ele tinha que resolver. Resolveu o problema que ele tinha que resolver. Mas ele não pensou que o software podia começar realmente a ser usado em massa, né? Como foi. Até hoje eu recebo ainda mensagens do pessoal querendo ajuda para botar a funcionar. Que não tem como funcionar, né? Claro. Mudou muito a versão. O banco de dados é Postgres, estava com uma versão antiguíssima. Tem queries lá que não funcionam mais. Teria que reescrever. Só que não foi pensado. Até eu mesmo estava já pensando em escrever ele independente de banco e tudo mais, né? Já tinha começado a reescrever assim, pensando que, na verdade, eu vi que muita gente usava. Acho que o pessoal talvez não pensa tão bem assim, não. Acho que tenta mais resolver o problema que eles têm e acabou. Ok. Só comentando ali fazendo um comentário meio que off-topic do Useless Day, o símbolo dele é uma pia. Uma pia? Sim, acessa o site ali que eu botei na pauta. Peraí que eu vou olhar agora. Eu também vou ver, não tinha olhado. The New Project Site. É porque useless, são duas pias, ele tá falando que não tem utilidade. Pô, mas peraí, cara, agora que caiu a ficha aqui, né? Useless quer dizer sem uso, desnecessário. Isso aqui é sacanagem ou é de verdade? Vai saber agora, né? Pois é. Vai saber. Vai lá no site, olha só, logo em cima tá dizendo assim, né? Tá escrito Useless D. What it says on the tin plus a complimentary kitchen sink and a flat tire. Tipo assim, tá dizendo que é tudo sem uso. Tá falando que é tudo que tá escrito na lata, mais ainda uma pia complementar e um pneu vazio. Se for sério, se o pessoal é muito bom de piada. E se não for sério, também é muito bom de piada. Bacana. Agora que caiu a ficha, né? Nós estamos falando aqui. Pois é. O nome agora é que caiu a ficha. Bacana. Cara, até tô lendo um pouquinho mais agora aqui no site em inglês, né? Deixa eu ver o news file. Deixa eu ver se tem algum realmente. Se tem. Tá lá no Bitbucket o código. Tô olhando o código source lá. Tem coisa lá mesmo. Bom, pelo menos existe, né? Se realmente funciona. Vamos ver se não fomos trollados aí também. Mas olha só, se você ver. Vou até botar o link aqui pra vocês darem uma olhada, se vocês já não estão lá, né? Mas deixa eu achar aqui no Skype. O nome da lista dos autores, o primeiro é um cara, se não me engano, da Red Hat, e é um
é o cara do System D. Então, isso aqui deve ter sido assim, alguém só pegou um clone do código, talvez, e jogou lá pra dentro. Porque não é possível, porque, se eu não me engano, ele é um dos criadores do System D, esse Leonard Patterson, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas por que ele estaria no Useless D? Isso aqui tá com cheiro e cara de ser trollado, igual você falou. Bom, vamos esperar então, né? Vamos esperar, não vamos dar detalhes porque nós não temos detalhes e corremos o risco de já estar sendo trollado desde o início da notícia. Exato. Mas faz parte. Então vamos deixar isso aqui aguardando. Bem, mais uma notícia aí, indo um pouquinho mais pra parte de hardware, esse blog é novo? Sim, faz pouco tempo que foi ao ar. Embora tenha bastante conteúdo, o conteúdo foi colocado, deixa eu ver aqui qual o dia que ele começou. Foi no dia 15/11, a primeira postagem. Então é mais uma empreendida do Augusto Campos para poder criar um site de notícias bem específicos visando o Arduino. Então, da mesma forma que ele tem o BR Linux e o BR Mac, como você falou. Só que pelo que eu vi aqui, não é só notícias, né? Na verdade, ele tá numa empreitada de aprender. Ele tá aprendendo Arduino, aprendendo eletrônica em geral, e ele tá postando todas as experiências dele aqui, desde onde ele vai comprar as peças até o que ele vai fazendo, né? Porque ele, como ele mesmo diz, ele é um geek que nunca foi para esse lado da eletrônica, né? Ele sempre ficou só no software, e ele sempre teve curiosidade nisso, né? Aqui, ó, ele tem eletrônica na prática. Sou um geek que nunca aprendeu eletrônica, mas estou prestes a corrigir essa lacuna na minha formação e me divertir ao mesmo tempo, né? E é bem interessante que ele pega bem do básico mesmo. Sim, pois é o passo a passo dele para aprender que ele tá passando aí. E eu vou aproveitar bastante, porque eu tô com um Arduino aqui que eu não sei o que eu faço com ele. Cheio de componentinho aqui, não sei nem o que eu vou fazer com ele. Então eu já vou começar a aprender junto. Olha, já queimou coisa aqui pelo que eu via. Eu tô vendo um negócio aqui com marca de queimado. Deixa eu ver o que ele fez. Aqui tudo isso vem acompanhado de sustos e às vezes de prejuízos, né? Então já queimou alguma coisa mesmo. Pois é, então Augusto Campos, mais um BR alguma coisa, né? Ele já tinha então o BR Mac, o BR Linux e agora o BR Arduino.org. Cara, bem interessante a iniciativa dele. É um negócio que tá bem na moda, né, cara? Usar Arduino, Raspberry, o pessoal tá usando bastante esse tipo de hardware. E parece que ele tá aprendendo a programar em C também, né? É C++. Eu teria que ler tudo, eu vou começar a acompanhar agora, na verdade, fazer um passo a passo que nem ele, cara. A linguagem do Arduino, tu diz, Og? Foi? Tu diz a linguagem do Arduino? Não, a linguagem para programar, tá dizendo aqui. Parece ser C mesmo, que tem umas bibliotecas .h. Onde é que vocês estão vendo o código? Que eu não tô vendo. Tem aqui na última matéria dele, tem umas screenshots aí com um pouco de código. Isso. Aqui eu tô de trás pra frente. Ele tá dizendo aqui, ó. Já criei e mantive muitas bibliotecas na vida, mas no caso do Arduino, eu tinha um problema no meu caminho. Nunca programei em C++ antes, e esta é a linguagem que serve como base a estruturação do código para Arduino. Sim. Aí tem um link aqui dizendo que tem um tutorial oficial explicando como criar uma biblioteca para Arduino. Então quer dizer que eu vou ter problemas, cara, porque C, eu programei bastante C, mas C11, C++ foi pouquíssimo. Tem muito tempo que eu não mexo com C++, mas dá pra ler isso aqui. Vou ter trabalho. Aprender, porque eu usava C++ só pra fazer C in e C out, mais nada. Eu importava um monte de biblioteca só pra isso, né? Bacana. Então vou desejar boa sorte pra ele nessa empreitada aí. Pois é, vamos tentar chamar ele qualquer dia também pra falar um pouco sobre isso, né? Pode crer. Com certeza ele vem, cara, mas vamos entrar em contato com o Augusto aí. Como tu disse, Nog, sucesso nessa nova empreitada. Vocês repararam lá no cabeçalho do BR Arduino? A plaquinha com os LEDzinhos acendendo? Piscando lá, bacana. É legal que tem uma matéria que ele diz, né? Se um LED tá ligado, ele vai apagar. Uma hora vai apagar. Bom, então, continuando nossas notícias, temos algumas notícias que valem mais a menção, até porque elas já têm uma certa idade, né? Onde hoje tem quase um mês aí de lançamento, já tem bastante idade a notícia, mas vale a menção do Ubuntu 14.04 sabor mate LTS. Pois é, eu já ouvi falar uma vez que era realmente mate, que era do nosso chimarrão aqui do Rio Grande do Sul, cara. Não sei se é verdade isso, e não mate, que tem alguns que falam mate, né? Seria realmente sabor mate em homenagem. Eu falaria mate. Sim, pois é, mas eu ouvi falar que não, que realmente eu não sei se é o do Rio Grande do Sul, mas seria o chimarrão mesmo, que seria o mate, que nós tomamos para os nossos lados aqui. Até vou ter que confirmar essa se eu tiver a confirmação disso, eu boto o link
no post. Seria isso, bom, mais uma versão oficial do Ubuntu, né? O sabor oficial do Ubuntu, que é uma outra interface. O Mate por si é uma interface, né? Sim, ele é uma interface. Ele é um fork do GNOME 2. E eu tô vendo aqui que, se você olhar na nota, né, nós estamos falando da versão 14.4, né? Isso, que é a versão é da Erva Mate. Eu tenho quase certeza. Exatamente. Aqui, ó. Só achar. Olha bem no finzinho da página. Vai lá no fim da página. Exatamente ali, ó. É do Mate mesmo. E é do Mate. É do chimarrão que a gente toma aqui no Rio Grande do Sul. A nativa da América do Sul. Opa, vou ter que usar, cara. Vou começar a usar só por causa que é mate. Mate é bom. Chimarrão é bom. Eu nunca tomei chimarrão, cara. Bom, se um dia tu vier pra esses lados aqui, tu vai tomar. Pô, com prazer. Adoraria provar, com certeza. Aí aqui tu tem o chimarrão, algumas variedades. Tu tem mais na fronteira com o Uruguai, ele é bem mais forte. Aí tu vem aqui mais pro norte do Rio Grande do Sul, aqui eles fazem adição de açúcar, aí fica mais ou menos, né? Eu gosto mais da versão da fronteira com o Uruguai. Versão uruguaia. Lá que vem o gaúcho, que seria o gaúcho, na verdade é o gaúcho. Gaúcho, legal. Esse é o original, o termo original é Uruguai. Fazendo bem off-topic, né? Na verdade nós somos uruguaios e fomos roubados. O Brasil roubou esse território do Uruguai, né? Nós temos o pezinho lá, eu acho que os 2 pés, né, no Uruguai. Pois é, né? E falar off-topic mesmo, né? Nessa roubada aí, o Brasil matou um monte de Uruguai nessa história. Bastante. Pois é. É, massacre mesmo. Continuando ali também, mencionando, também tivemos o lançamento da versão do Triskel 7.0. Alguém de vocês já usou o Triskel? Não. Não. Eu já usei, cara. Assim, xiitas adoram. Quem precisa usar o computador odeia. Porque, olha, cara, apanhar pra botar a placa Ethernet funcionar. Então imagina a wireless, né? Cara, foi uma briga, cara, de uma tarde inteira pra fazer uma coisa simples, que qualquer outra distribuição fazia, mas conseguir pegar o firmware correto, botar, aplicar ele, cara, foi um parto. Eu sei que tem gente que vai falar que eu sou noob, mas, cara, eu quero usar o computador, não quero ficar sofrendo na frente dele. E com o Triskel era a versão 6 que eu testei. Foi muito sofrido, cara. Funciona, depois que tu faz, botar ali, funciona, beleza. Lógico, tem às vezes algum probleminha com o driver de vídeo, aquele negócio é driver, o problema dele é driver. Ele usa só o que realmente é open source, né? Então ele é pelo Richard Stallman ali, ele aprova, né? Approved by Richard Stallman, mas, cara, é sofrido. Tu tem que ter muita vontade pra usar ele. E por último, nós temos, desta sessão de notícias, tem mais notícias depois, né? Mas por último que nós temos também o Ubuntu para telefone celular, né? Parece que entraram em um acordo a Meizu e a Canonical e anunciaram que vai chegar em 2015, no início de 2015, o primeiro Ubuntu Phone, né, em um aparelho rodando já saindo de fábrica, mas também não deram detalhe nenhum de quando vai ser, qual vai ser o aparelho. A única coisa que a gente sabe é que vai ser vendido inicialmente na China e na Europa, sem nenhuma perspectiva de chegar aos Estados Unidos e no Brasil, né? O Brasil não deve estar nem na pauta deles ainda, eu acho. Provavelmente não. Nos Estados Unidos talvez esteja na pauta, mas eles não falaram nada sobre isso. Eu não sei se vocês têm expectativas da chegada desse celular, cara? Olha, eu acho que não, porque, poxa, o mercado aqui, cara, ou você vai usar o iOS, ou você vai usar o Android. Eu duvido, cara. Uhum. É acertado deles entrar na China, porque na China o Ubuntu é forte, né? Eles vendem muito computador lá, a Dell vende muita coisa lá, a HP vende muita coisa lá com o Ubuntu. Então, é um mercado totalmente diferente do nosso, lógico, isso baseado nas notícias que a própria Canonical divulga, né? Que o mercado forte deles é a China. Mas olha, cara, eu tinha esperanças ainda 2 anos atrás. Agora eu, sinceramente, se viesse, ficaria feliz, mas não tenho mais muitas expectativas quanto ao sistema da Canonical nos celulares. Pois é, tá muito devagar. Uhum. Mas me diz uma coisa, qual é o seu motivo principal por querer isso que aconteça? É que o que eu queria era o que seria a ideia inicial do Ubuntu para telefone celular, que era aquela... eu chegar em casa, plugar numa dock meu celular e eu ter meu sistema exatamente do jeito que eu teria num desktop, ou seja, eu poder levar para tudo que é lado o meu desktop num aparelho celular. Era aquela ideia que eu ficava bastante empolgado em ter. Entendi. Agora ele vai ser capado, né? Até onde eu via as promessas de lançamento, é só a versão mobile, lógico que vai ter a mesma interface, mesmo código que tu vai ter no Unity 8, vai ser no celular e vai ser no desktop, mas, né, não vejo um atrativo para o usuário isso. O caso do dock seria um diferencial, né? Algo que os outros ninguém tem. Entendi.
Isso do dock é mais fácil aparecer aplicativos bons e matadores pra tu botar nos smartphones atuais, pra tu conseguir fazer alguma coisa de trabalho do que seria aquele mesmo trabalho que poder fazer num computador desktop e agora, só que sem ter o dock, né? E em caso tu ter uma outra máquina sincronizada via software pra poder resolver essa questão, né? Muito, ou através de nuvem, ou através de alguma forma tem que ter internet pra poder essa coisa funcionar. Ou sincronismo quando chega em casa. Que se fosse daquela outra maneira, imaginem vocês. Hoje eu saio pra tudo que é lado com uma mochila com um notebook nas costas. Eu sairia simplesmente, eu acho que eu sairia com a mochila ou com uma mochila até menor só pra levar ferramentas que eu preciso. É um crimpador de cabo, uma chave Phillips, esse tipo de coisa que eu acabo precisando carregar. Mas o notebook, aquele peso de 2 kg que eu teria, eu não precisaria, estaria com o computador no bolso. Eu chegava em qualquer lugar, plugava num dock e tava pronto. Ou na mochila junto com a ferramenta e a dock, que eu só ligava no monitor. Eu precisava ter um monitor em cada local só, que isso eu tenho hoje, seria fácil pra mim fazer, né? Então isso seria realmente um diferencial que talvez faria com que o sistema engrenasse. E mesmo assim para um nicho de mercado, né? Não é para todo usuário que isso seria válido. O mais próximo que você tem disso hoje é tu tem alguns smartphones que tu pode plugar ele numa HDMI. O mais próximo que você chega de ter isso aí é isso. Isso aí então. E a última notícia é que saiu o Firefox 34, versão 34, que vem com o plugin Free Video Calling, aparentemente o plugin que utiliza o WebRTC. Se eu não me engano, o WebRTC ele já estava implementado, né? Ou só sim, agora já. Que saiu? Não, ele já tinha testado algumas aplicações que usavam. Né? Isso, já faz umas versões. Eles têm alguma coisa a respeito do WebRTC, mas eu não sei o que eles querem, o que quer dizer, né? E é uma versão que tem aquela versão para desenvolvedores, né? Então tem a versão 34 para desenvolvedores e a versão 34 para o usuário final. Ela tem uma IDE melhorada para fazer aplicativos, que permite fazer aplicativos bem aos moldes dos aplicativos HTML5 aparentemente bem parecidos aos aplicativos do Ubuntu, né? Que são em HTML. Que permite fazer uma janelinha menor sem ter toda aquela estética do navegador, né? Por exemplo, um player de música com uma janela diferenciada. Ele permite fazer esse tipo de interface. E possivelmente ele deve estar preparado para gerar uma interface para mobile também. Eu vi que tem alguma coisa aqui tem o simulador do Firefox OS. Isso é bom. Aqui tem um negócio para deploy e teste de aplicações do Firefox OS, né? No simulador. Antes tinha como tu fazer isso, tinha um plugin que tu instalava que fazia o simulador, né? O pessoal tá facilitando o desenvolvimento para Firefox OS, né? Ele não tem as ferramentas que foram falado lá do Firefox Developer Edition? São essas ferramentas que tem ali, né? Essas ferramentas principais ficam no Developer Edition e apesar que boa parte delas deve estar também na versão 34 para o usuário final, mas eu acho que o foco mesmo da Developer Edition é ter mais ferramentas, mais sim, não seria mesmo então. Ferramental necessário para trabalhar. E para quem vai só utilizar o navegador, quem é usuário, fica com a versão normal, né? Claro, tem ferramentas para poder fazer alguma verificação, para fazer alguma análise, alguma coisa assim, mas o trabalho pesado é feito no outro lado. Tem um negocinho aqui só pra agradar os olhos, que é a mudança de temas que fica mais fácil, né? Melhorar a questão dos temas aí, né? A usabilidade dele pra trocar os temas, né? E tá realmente bastante bonito. Eu acabei de instalar aqui a versão 34, né? Então tava olhando aqui as notícias. Então, primeiro, né? Eles têm esse novo recurso que permite você fazer chamadas de vídeo, de áudio, sem ter que usar nenhum plugin. Você tem que habilitar, então não está habilitado por padrão. Eu estou procurando justamente qual é o setting aqui para mim poder modificar ele agora. Eu sei que eu já fiz isso daí, porque eu tenho já habilitado, então faz tempinho que eu botei. Você se lembra qual é o nome do setting para me procurar? Não, faz tempo já que eu fiz isso. Eu procurei pelo Hello, porque ele tá dizendo aqui que é o... mas eu não achei nada aqui como Hello. E a mudança mais perceptível para o usuário final é que o buscador padrão não é mais o Google, agora é o Yahoo, porque acabou o contrato deles a parceria deles com o Google, né? Poxa, você poderia ter ido pro DuckDuckGo, né? Pois é, né? Mas aí vai ver que o pessoal da Yahoo fez alguma proposta financeira, né? Eles, né? Com certeza. Aí tá dizendo aqui, né? Tem esse lance que você não precisa mais de plugin para você fazer o video call.
E eu tô vendo também que tem aqui, tá dizendo que é mais fácil para você trocar os temas. Eles estão chamando essa comunicação via WebRTC de Firefox Hello. Peraí, como é que é a comunicação? É o RTC, você falou? WebRTC. É um padrão do HTML5 que permite, basicamente tem plugins de compactação de áudio e vídeo nativos dentro do navegador que permitem fazer videoconferência através do próprio HTML5. Como já foi citado tempo atrás como é que é aquele site Appear.in? Appear.in. Appear.in, eu acho. Isso. É a mesma Foi lá ideia que eu testei. Isso, a mesma ideia. Provavelmente são intercambiáveis, né? Porque na notícia dizem que se comunica com outros navegadores. É, isso que eu acho interessante que funcione, né? Porque só tendo Firefox aí também complica. Como tinha do Chrome, tinha algumas tecnologias que só iam funcionar no Chrome, não ia conversar com outro navegador, né? Tem questões, tem melhorias de questão de segurança. Por exemplo, pesquisas na Wikipedia feita pela barra de pesquisa do navegador. Agora elas são feitas através de HTTPS, que é feita de forma segura. As pesquisas? Exatamente. Aqui antes o endereço, qualquer coisa que tu digitar ali, www, qualquer coisa, já ia com HTTPS, né? E aí tu tinha que desabilitar ou forçar. Ele tenta forçar a usar HTTPS. Uhum. Eu não acho nada relacionado com WebRTC aqui. Quer dizer, eu tenho 6 settings aqui, mas nenhum deles me diz qual escutar, qual habilitar. Vamos ver se eu acho aqui. E tem algumas questões da HTML5 que foram implementadas, que não estavam implementadas na versão 33, então ainda não está 100% do HTML5 implementado, então eles estão aos poucos implementando o padrão. Como nenhum navegador está 100%, né, no HTML5. Realmente eu queria ver se eu descobria, só para poder experimentar. Não achei também aqui onde é que tá. Eu sei que eu fiz isso uma vez. Tem um link. Não acho mais. Deixa eu ver aqui. Achei outro link que fala especificamente sobre isso. Aí você pode selecionar os seus contatos do Google Account, aí ele vai automaticamente adiciona todo mundo. Pois é, tudo que eu leio fala sobre isso, mas nenhum como que tu habilita. Todos os settings que eu achei que apareceram com o RTC, eles em si não me dizem nada. O meu aqui tá atualizando, eu tava com a versão 29 ainda. Ô, louco. É que eu no dia a dia eu acabo usando o Chrome no dia a dia. Eu nem sei se saiu pro meu já o 34. Já fui parar no outro site aqui do Mozilla Developer Network, e ele lá me diz como é que faz isso. Find the Media Navigator, enable entry and set it to true. Mas já está true. Já tá pro padrão o meu, né? Aqui também. Aí, deixa eu matar então, ver. Tools, Downloads, Firefox. Vou iniciar ele pra ver se tinha que fazer algo. Não sei. Tem que ficar por outra hora então. Bom, fica então a dica pra quem quiser. A gente vai deixar esse link ali pro pessoal poder observar, né? Se tá com a opção. E, sei lá, a gente pode testar no Appear.in, mas não agora, né? Agora a gente não consegue testar porque a gente já tá com o microfone bloqueado. Tranquilo. Mas vamos testar e no próximo episódio a gente fala sobre a nossa experiência com ele. Quando eu usei a outra vez ainda com as versões antigas do Firefox, estava legal, funcionava bem. Eu até fiz videoconferência no trabalho também, funcionou tranquilo. Só que era uma só pessoa que eu tinha adicionado, mas isso eu acho que é mais dependente de banda mesmo. Estamos acabando mais um episódio aí do Opencast. Og e Diego, muito obrigado aí por terem participado mais uma vez. Og, muito obrigado por ter voltado com o Castalho Podcast. Eu acho que isso fala em nome de muita gente que está ouvindo a gente. Obrigado você, cara. Citando um outro podcast que eu escuto aí, agradeço ao download do ouvinte aí, né, por ter acompanhado esse podcast, ter escutado até esse momento, né, ter aguentado a gente falando até agora, né. E até o próximo episódio. E, claro, agradecendo o Ivan e o Og Maciel também. E obrigado, Ivan. Obrigado, Diego. Obrigado a todos vocês que estão prestigiando o podcast aqui, deixando aqueles comentários muito bacana. Vou ver se eu consigo responder alguns ainda. E, se Deus quiser, também vou ver se eu boto mais um episódio do Castalho Podcast esse fim de semana que vem, sobre um tema novo aí. Obrigado. Beleza, então. Obrigado a todos que ouviram também. E até o próximo episódio do Opencast.